Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela, para quem não me conhece, eu tô aqui gravando alguns vídeos falando sobre algumas experiências minhas que eu tenho passado depois de ter sido diagnosticada com depressão. Esse diagnóstico foi em 2014 e de lá pra cá eu conheci vários sentimentos, várias sensações que antes eu não conhecia, né? Quando eu fui diagnosticada com depressão, lá em 2014, eu decidi não contar nada pra ninguém. Ia ser um segredo meu, da minha família, né? Daqui de casa. Por quê? Porque eu já tinha presenciado inúmeras vezes pessoas que passaram por situações desagradáveis por ter depressão, né? Porque parece que é bobagem, né? Quem não sente, quem não sabe o que é, né? Fala, não, é bobagem, né? E aí eu falei assim, mas não tem como eu seguir minha vida, eu continuar saindo com os meus amigos, continuar trabalhando, continuar tendo uma vida normal sem contar para as pessoas o que eu tenho, né? Porque ia ser meio estranho, podia ter uma crise, né? Tanto é que uma das minhas crises é até engraçado falar, parece piada, mas foi numa viagem com as minhas amigas, foi meu primeiro contato com a depressão. E foi uma viagem fantástica, mas que pra mim eu queria chorar, eu não queria ficar com elas, eu queria me isolar e eu me achava estranha. Eu me sentia super culpada, né? E aí eu falei, não, não dá, vou ter que contar. Quando eu comecei a contar, começaram as perguntas. Mas por que você tem depressão? Você não tem motivo, você é bonita, você é inteligente, você tem uma casa, você tem um salário, você tem uma família que te apoia. Por que você tem depressão? Aí, além da depressão, comecei a me sentir culpada também, né? Falei, nossa, eu tenho tudo isso e eu tenho depressão. Parecia que eu escolhi ter a depressão, né? E quem tem sabe que não é muito assim, não, né? Se pudesse escolher, eu não escolheria outra doença. Não escolheria nenhuma, na verdade, né? Eu me sentia culpada, né? Porque analisando friamente eu não tinha motivo nenhum, realmente, né? E foi na terapia que eu comecei a aceitar, né? Aceitar e entender que eu não precisava de um motivo para ter a depressão. É uma doença que ela pode ser uma disfunção bioquímica, né? No cérebro devido a alterações dos neurotransmissores, pode ser genética, pode ser condições ambientais, né? Principalmente situações, algumas situações adversas que potencializam alguns traumas, pode ser sedentarismo, pode ser alimentação. Então, assim, tem N motivos para você ter uma depressão. Então, aí eu comecei a entender e comecei a me sentir menos culpada, né? E aí foi quando a psicóloga disse que não poderia me tratar sem a uso de medicação. A princípio eu não queria, né? Porque só ouvia falar, né? Não, se você usa medicação é pra vida toda, porque você é uma medicação que é muito forte, ela vicia o organismo. Mas enfim, era isso ou continuar depressiva. Então eu preferi usar a medicação, eu faço uso da medicação até hoje, já tive algumas mudanças, faz um mês que eu alterei toda a minha medicação novamente e eu tô me sentindo muito bem com isso. E a depressão, ela me fez mudar completamente, né? É, eu não me conhecia mais quando eu tinha depressão, porque eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais por que eu tava sentindo aquilo, né? E até chegar o momento da aceitação, demorou, mas ela chega, gente. É um momento que você tem que falar, é isso que eu tenho agora que aprender a conviver com a depressão, com isso que eu tenho. E o preconceito, ele faz parte da nossa vida, né? Mas quando você tem depressão, você sente mais, né? Assim, eu não sei se é da depressão, não sei se é do meu organismo, mas eu nunca fui mais igual constantemente, assim. Tem época que meu sono é incontrolável, tem época que eu não consigo dormir, tanto é que agora uma das medicações que a médica me deu foi para que eu consiga dormir, porque eu não estava mais conseguindo dormir, né? E aí eu chegava de manhã, 6 horas da manhã, que eu tinha que trabalhar, o sono dava monstro, né? Aí eu não conseguia despertar para ir trabalhar.
Então eu tive várias altos e baixos, né? Tenho vários altos e baixos. Eu não sei, mas pode ser que isso seja pra vida, não sei. Mas a gente aprende a lidar. Eu nunca interrompi meu tratamento com medicamento. Com a terapia, eu interrompi um período que acho que fazem uns 3, 4 anos já que eu tinha interrompido, mas eu senti a necessidade novamente da terapia e voltei a fazer e, e não parei mais, né? Mas assim, eu parei porque, eu não sei, me deu um momento de cansaço, né? Então assim, é toda semana, é, é, é uma obrigação que você tem, né? E tem hora que você não tá com vontade de falar, que às vezes é da depressão também. Então, tudo a gente tem que observar. Porque às vezes a fuga é uma característica bem da depressão, né? A fuga, a irritabilidade, né? É, e tem dias que acordar é muito difícil. Tem dias que enfrentar o mundo é muito difícil. Tem dias que você quer ficar aqui na sua cama, você quer, assim, às vezes sumir, às vezes não sei, tem dia que é mais fácil resolver aqueles problemas de matemática ou de física do que sair do nosso mundinho, né? É bem difícil. E com isso vem os preconceitos, né? Ai, né? No serviço. Ah, ela é preguiçosa, ela não consegue cumprir o horário, é, ela, ela não gosta de trabalhar. E, gente, eu sempre gostei de trabalhar, sempre. Sempre amei trabalhar. E desde que eu fui diagnosticada, eu nunca tinha me afastado do meu trabalho, né? Porque eu achei que se eu ficasse em casa ia ser pior, né? E foi bom mesmo, gente. Foi bom. Eu tive muito apoio. Eu trabalhava lá na Secretaria de Estado da Saúde, em São Paulo, né? Na sede. Eu tive muito apoio lá, assim, sabe? Das pessoas que estavam ao meu redor, porque elas me conheciam antes, né? Do diagnóstico. Então elas sabiam que tinha alguma coisa diferente. Mas depois disso, depois que eu saí de lá principalmente, eu passei por muitos preconceitos, né? De irresponsável, né? Passei por muita. Passei por perdas financeiras no trabalho, né? É, eu já ouvi que eu me escondo atrás da minha doença, né? Que tudo que eu usava a minha doença como uma muleta. Que às vezes eu justificava alguma coisa porque eu tinha depressão. Eu nunca usei isso, mas tudo bem, né? São coisas que a gente passa, né? O que eu escutava mais que sair com os amigos ela consegue, mas trabalhar ela não consegue. E, gente, você sabe que é muito difícil também sair com os amigos, né? Quando eu comecei a voltar a sair com os amigos, né, foi bem difícil. E as pessoas bem próximas, elas sabem, né? Então, porque se eu tiver alguma coisa, eu precisar ir embora, se eu, né? Então, não vão falar assim, a doida, né? Porque é isso que as pessoas devem pensar às vezes, né? Então, sair com os amigos também é uma luta, né? Porque você não tem vontade, né? Da mesma forma que você não tem quando eu tô em casa, quando eu faltava no trabalho, agora eu tô afastada. E foi bom esse afastamento, né, pra mim. Essa minha licença tá sendo muito produtiva pra mim. Tô estudando muito, tô fazendo esses vídeos e tô me sentindo muito útil, né? Enfim, a gente vive num mundo onde as pessoas só conseguem acreditar naquilo que sentem, né? Ou seja, se eu não sinto a tristeza da depressão, então a depressão não existe. Seria ótimo, né? Então, como eu falei, depois de 8 anos de tratamento, é a primeira vez que eu preciso me afastar do trabalho para não prejudicar meu tratamento, porque eu tava tendo uma evolução muito boa e de repente comecei a ter parece uma montanha russa, né? Um dia você tá aqui, outro dia você tá lá embaixo e é difícil, não é fácil não. Eu não culpo ninguém não, tá, gente? Tô culpando ninguém, mas eu tenho que saber os meus limites, até onde vai, né? Então assim, agora eu precisei me afastar mesmo e tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom mesmo. Continuo saindo com os meus amigos, né? Continuo
Sempre que eu posso, eu saio mesmo, eu gosto, sabe? Porque eu tinha deixado de fazer isso também. E eu vou continuar ouvindo, né? Sair com os amigos ela sai, mas trabalhar ela não trabalha, né? Mas esse afastamento tá sendo muito, 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 muito produtivo pra mim, muito bom. As pessoas estão, quem tá perto tá vendo a mudança, a minha mudança, sabe? Como o levantar tá sendo melhor, né? Teve uns períodos, acho que fazem 2 semanas que eu passei por uma semaninha bem difícil e eu não sabia o que eu tava sentindo, não tava entendendo muito, mas aí minha psicóloga, uma massagista terapêutica que vira amiga, né? Todo mundo vira amiga. Então, assim, eu tô conseguindo me controlar, né? Além de continuar meu tratamento, que esse eu não abandono mesmo, né? Tô em casa, mas continuo a fazer tudo certinho, tudo bonitinho. E tá sendo muito positivo, muito positivo. Todo aquele julgamento que eu tava passando, né? E tava, sem querer, tava me abalando bastante, sabe? Sem querer, tudo que eu ouvia de negativo tava me abalando muito. E eu não queria mostrar, não queria que isso me abalasse. Tanto é que minha irmã comentou que quando eu decidi, né, que eu ia pedir licença saúde, ela falou que eu criei alma nova, né? Que parecia que a sensação, acho que eu tive uma segunda chance, sabe? Por isso que eu falo, gente, antes da gente julgar, taxar as pessoas, a gente tem que aprender a olhar com a ótica da empatia, com a ótica do coração, né? E não olhar só com os nossos olhos, né? A gente só sabe olhar nosso quadradinho, né? A gente só sabe entender o que a gente conhece, o que é conhecido por nós. Quem realmente me conhece sabe o quanto eu amo trabalhar, eu amo ser produtiva, o quanto eu amo sair com os meus amigos e o quanto eu amo tudo isso, né? E só que a gente tem que saber o tempo certo em cada lugar, o tempo certo e o tempo de dar uma pausa, né? Esse afastamento pra mim é uma pausa pra eu aprender a lidar com o julgamento, né? Que é difícil, mas a gente tem que aprender, porque a gente é julgado o tempo todo e além de tudo, eu tô me expondo bastante com esses vídeos. Eu acho que é positivo porque vai ter julgamento, né? Eu vou ser julgada, então assim, aí eu tenho que aprender a trabalhar com esses julgamentos dos vídeos, né? Porque vem comentários, né? Ela quer aparecer, ela quer várias coisas, né? Enfim, não cabe falar isso agora. Mas tá sendo bom, né? Tá sendo bom falar, gente. Tá sendo muito bom falar. Parece que quando a gente fala, você esvazia, né? Então, assim, você tá como se fosse um diário, né? Mas um diário que muita gente pode ver, né? E é isso, gente. É mais ou menos isso que eu queria falar hoje, que vamos lembrar que a depressão, ela não tem rosto, ela não tem uma aparência, não é porque uma pessoa tá feliz, ou é expansiva, ou é comunicativa, que tá tudo bem. Às vezes não, né? Não que a gente tenha que se preocupar o tempo todo, né, com se preocupar o tempo todo com quem tá do lado, né? Mas a gente tem que ter uma empatia, gente. Por favor, tenham empatia, né? A outra pessoa, ela pode estar passando por um problema pior que o nosso, né? E se a gente puder ser útil, né? É muito bom isso. Então, assim, vamos, antes de julgar, vamos olhar pra dentro, vamos olhar pra dentro da nossa casa, vamos olhar pra dentro do nosso coração, né? E ver o porquê que eu tô julgando também, né? Alguma coisa ali tá me incomodando, então assim, se tá me incomodando, tem alguma coisa que eu tenho que resolver também, né? Quanto àquele assunto. Então é isso, gente, porque depressão não tem rosto, depressão não tem aparência, não é porque a pessoa tá sorrindo que dentro ela esteja sorrindo também, tá? Então vamos se preocupar principalmente com as pessoas bem próximas, né? Às vezes a gente, é um mundo tão louco que a gente não se preocupa, né?
Então, vamos cuidar da gente e cuidar de quem tá ao nosso redor, que é muito importante isso. É isso. Hoje foi isso. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Um beijo.